hoje é comunicação entre as árvores. Quem vai falar sou eu. Só. Nós vamos ver filmes hoje. Porque o assunto é mais ou menos isso. Daquelas bem gostosinhas. É um assunto assim que a gente está ouvindo falar faz pouco tempo. É um assunto para nós recente. Mas já desde 1900 e caquerada já se fala sobre isso. Já tem estudos a respeito. Então, para eu ficar montando slides para você com figuras estáticas, não vai refletir o assunto que é muito lindo. Então eu escolhi alguns filminhos. Um deles é o mais comprido, tem 20 e poucos minutos, que vai falar sobre árvore. Assim, achei muito interessante como ele abordou o tema árvore. E depois a gente vai falar da comunicação entre as árvores. Bom, isso é lá em casa. Que legal! Tá bonito, né? Isso aí isso aqui é um dos passos das minhas capinhas. Vocês estão vendo o que tem ali, ó? Vocês estão vendo o que tem ali, ó? Aqui, ó. Sabe o que é isso? É o ginkgo. Lá do chamel, lá do essa aqui. Não localizei. Cadê? Ali, ó. Aquela mais clara, né? Nossa. Aqui, ó. Essa daqui. Essa foto eu tirei faz pouco. Não, ele funciona, mas eu não acho. Essa é uma ginkgo. Aqui, ó, tem uma linha de pinheiros que nós que plantamos. Isso aqui é a divisa lá da propriedade. A gente que plantou isso aqui. Então, essas árvores têm uns 40 anos, mais ou menos. Já estão dando fruto? Então, só tem uma que é fêmea, o resto é macho. Aliás, tem duas aqui que são fêmeas. Que a gente tira as pinheiras e mais aqui para trás, assim, também tem mais outra. Aqui, assim, ó. Aqui, assim, tem uma mexeriqueira. Aquela mimoseira pequenininha. Eu plantei lá no tempo que tinha horta aqui. E daí eu larguei mão e mudei e esqueci ela lá. Ela carrega aquelas mimosinhas, que é um espetáculo. E quem come são as maçãs. Elas comem até onde elas alcançam. Limpam, se a gente não come lá quando é tempo, nós só vamos. Então, ó, por que eu estou mostrando essa paisagem para vocês? Esse aqui é o fundo dos slides que eu montei. Porque depois de que a gente falar sobre tudo, a gente volta aqui e vai fazer algumas considerações. Tá bom? Bom. As árvores comem. Vocês acham que não? Sim. Regina contava que ela conversava muito, né? Não só com as árvores, com as plantas em geral. Mas o tema mais, tá, assim, mais chique hoje agora é como é que as árvores se comunicam. Né? Como é que elas fazem isso? E mais, quem que está muito interessado nesse assunto? Eu vou falar especificamente sobre essas duas pessoas que são, se você for procurar no Google, são as que mais aparecem. Então essa moça chamada Suzanne Simard, ela é do Canadá, lá da Colômbia Britânica. Ela dá aula na Universidade da Colômbia Britânica e ela que começou com alguns experimentos. Nós vamos ver depois no filminho, vou falar sobre o experimento que ela fez, rapidinho. Mas ela isolou plantas, árvores novas, lá no Jardim Botânico que tem lá na universidade, cobriu essas plantas com plástico para elas não terem acesso ao ar global, local. E injetou carbono radioativo nas que não estavam dentro do saco. E quando ela foi fazer os testes, o carbono que ela tinha posto nas outras chegou naquelas que estavam puxadas. E aí ela começou a elucubrar coisas. Né? E esse moço aqui, Peter Wohlleben, que eu não sei se é assim que fala, porque é alemão, quem é alemão que sabe falar. Ele escreveu esse livro aqui, ó, tem em português. Então, ele era guarda florestal e começou a achar umas coisas estranhas no serviço que ele fazia. Então vamos ver quem são eles.
Dani, que é professora de ecologia, e ela descobriu lá o tal do compartilhamento do carbono e ajudou a identificar as tais das árvores rup, ou árvore mãe. Então, que são as árvores maiores na floresta, e essas alimentam as demais. Então, os estudos, nós vamos ver tudo isso no filminho. Adianta fazer slide disso? Não adianta, né? Tem que ser filminho, porque tem todas as ilustrações, é muito legal. E junto com alguns colegas dela da universidade, eles desenvolveram esse trabalho lá, esse programa, ó, Communication of Science Program, TerraWeb, para que os alunos aprendam a comunicar melhor os seus aprendizados científicos. Porque é muito lindo você fazer aprendizado acadêmico, mas você tem que saber contar isso para a população. Então, esse programa dela faz com que os alunos aprendam a como comunicar melhor. Então, ela trabalha nisso desde 2011. Tá? E ela está nessas não científicas. Então, se vocês procurarem pelo nome, vai aparecer um TED que ela conta toda a história que ela faz. TED é aquele programa que faz palestras rápidas de 15 minutos. O dela tem 18. Tá? Então, e tem esse documentário Inteligentriz, que eu até achei ele por aqui, mas é em inglês. Aí a gente ficar lendo legenda aqui não é legal. Então depois vocês podem procurar no Google. Procuram pelo nome dela, vão achar muita coisa. O outro moço lá, o Peter, como é que fala? Oliver. Muito bem. Ele é engenheiro florestal e trabalhava como guarda florestal e começou a se incomodar com o sistema de manejo que eles faziam nos parques, tirando essas tais das árvores mães, que são as árvores maduras, e ele começou a se incomodar com isso. E aí ele tem uma área dele, é uma floresta de faias, que é uma espécie arbórea nativa do hemisfério norte, bem lá na Alemanha, ele trabalha na Alemanha, e aí ele fez muitos estudos nessa área também. Então nós vamos ver alguma coisinha sobre o que ele está falando, tá? Então, a Vida Secreta das Árvores é este livro aqui. A Maria das Neves diz que tem, se alguém quiser ler impresso, eu também posso emprestar o livro. Porque na verdade esse livro que trouxe foi por isso que eu lembrei de você. Foi por isso que eu te lembrei de você. Quem trouxe esse livro aqui para nós foi a Sandra. E ela trouxe naquela época que a gente trocava livros, né? A gente deixava no celular. Eu peguei para mim e falei, não vou devolver nunca mais. Então, mas se alguém quiser, tá comigo. Tá? Se alguém quiser. E aí, essa conversa toda é para falar da tal da Good World Web. É o www, www, na nossa internet. Sim. Certo? É o Good World Web é o equivalente ao internet, que é o www. Tá? Nas árvores. Então, ó, Teia Mundial Madeireira. Então, esse estudo, ele não é estudado sobre isso, principalmente em árvores e em florestas. Tá? Mas não quer dizer que os demais vegetais não se conversem também por essa teia. Então, é uma integração muito grande que é proporcionada os fios Wi-Fi que nos conectam lá são os fungos. Então, a gente vai começar com esse assunto. E depois a gente pode até eventualmente vir a aprofundar com essa história dos fungos. Tem um documentário no Netflix que, assim, até uma altura é muito bom. Depois começa a desvirtuar um pouco, mas assistam até onde é muito bom. Depois a gente coloca o nome para vocês, que eu não vou lembrar agora. Que fala sobre essa função dos fungos. Parece que é a vida secreta dos fungos. Talvez isso. Talvez. A vida secreta. É fantástico. A fantástica vida fantástica. Sim, um fantástico no meio. Está no Netflix. Depois nós vamos achar e vamos colocar junto com as informações dessa palestra. Tá? Então são os fungos que conectam toda essa vida embaixo da Terra. São eles que fazem essas ligações. Tá? Então, tudo isso a gente vai ver nos filmes que eu já vou passar para vocês. Mas vocês precisavam saber mais ou menos do que a gente estava falando para depois escutar com ouvidos de ouvir que a gente vai passar nessa
respeito de agrofloresta e jardins, tá? Então eu espero que vocês aproveitem bastante os filmes, certo? Tomara que vocês. Tá bom? Karen, Diga. Fungos Fantásticos. Fungos Fantásticos do Netflix. Vale a pena. Assistam. Eu sei que todas são moças muito sérias e tem um bom senso muito grande. Vocês vão perceber a hora que ele fica desnecessário. Aí vocês esquecem. No final do Mas porque tem, além desse assunto muito bonito, tem outras coisas relacionadas a fungos, que são os psicotrópicos e viajantes, etc. Que não nos interessam, ou interessam, não sei. Que estão lá no documentário também. Mas essa parte que fala sobre isso aqui é muito bem explicada e é muito bem ilustrada. Então vale a pena ver o documentário aqui, ok? Então tá. Então agora o meu marido pode desligar esse, porque daí agora é o segundo. 50 mil sementes sobrevivem numa planta. As árvores são como hotéis para outras inúmeras espécies. Quando a gente foi lá no Iuti, tem lá no meio de uma dos lugares, tem um tamboril. Tem um tamboril, um negócio assim monstruoso, que é a árvore símbolo lá do Iuti especial, porque justamente você olha para ela, tem bromélia, tem orquídea, tem passarinho, tem, enfim, tem uma vida inteira dentro de uma única árvore. Então, as árvores estão sendo tão mais estudadas porque elas são a base da nossa vida. Então, e tudo que a gente está aprendendo agora, de alguma maneira, os antigos desconfiavam, porque a árvore sempre foi um símbolo muito forte na vida de todo mundo. E eles sempre pensaram na árvore que vai para o céu e que vai para a terra, que existe essa vida no fundo da terra. Então, todas essas observações, o filminho é velhinho, ele é bem... E aí ele falou de muitas coisas que nem se pensavam na época em que fizeram esse documentário. Que está muito bom, muito bem explicado, mas depois dos próximos que a gente vai ver, quanta coisa a mais se acrescentou ao conhecimento humano que está trazendo informações que a gente jamais imaginava. Daqui para frente ainda outras coisas. Bom, o anterior ele mostra que as raízes se aprofundam para absorver água e nutrientes. Certo? Aqui ele já está dizendo que é diferente, não é bem assim. Tem alguma outra coisa mais. Por quê? Porque de uma árvore principal, ela está transmitindo para as em volta dela alimentos. Então não é a raizinha que vai lá no canudinho dela e tira a água do solo com o nutriente. Tem mais do que isso. Então já é um a mais, um passo além, que vai fazer com que a gente comece a prestar atenção nas formas como a gente cultiva. Certo? Porque se você planta uma planta num vaso, qual é a interação que ela tem com o resto? Então ela tem outras necessidades. E a rede que vai se formar com ela, às vezes é com aquelas pequenas plantinhas que você colocou junto, ou com aquele matinho que está ali junto. Tem uma interação, que é diferente do que aquilo que se imaginava, né? Então vamos ver mais uma dessas coisas que a gente está vendo. Por isso que eu trouxe vários vídeos, embora alguns acabem falando a mesma coisa, mas é que a gente vai aprofundando o conhecimento, né? Cada videozinho tem uma informação extra. Então vocês viram, as orquídeas interceptam no meio dessa rede, que não é lá no solo, é por cima. Então a rede é inteira. Algumas plantas sabotam as que estão próximas delas. Então, pessegueiros, por exemplo, eles exalam uma substância que faz com que as sementes que caem perto dele mesmo não nasçam. Porque se tiver uma superpopulação, nenhum deles sobrevive. Então, e o pessegueiro, quem tem um pessegueiro em casa que não faz poda, vai ver que ele morre logo. Porque ele é uma árvore que produz frutos no ramo novo.
E ele vai crescendo para produzir, cresce para produzir, cresce. Chega uma altura, lá na ponta do galho que vai produzir. E tudo o resto é madeira seca. E aí ele acaba morrendo. Nesse momento, os demais é que vão conseguir crescer, vão germinar as sementes. Tá? Se nascer todo mundo o tempo todo, eles vão competir por luz e nutrientes. Então nenhum deles vai se desenvolver bem. Então é uma estratégia da própria planta segurar quem está por baixo. Vocês viram lá a nogueira preta, que ela emite toxinas que não deixam que as demais se desenvolvam. Por quê? Porque alguma restrição tem naquele local. Ou é por luz, então provavelmente é uma planta de clima frio, do hemisfério norte, que tem um inverno rigoroso. Então a escassez de nutrientes faz com que poucos indivíduos possam se desenvolver bem. Então a rede inteira se prepara para que os melhores indivíduos consigam sobreviver, para deixar os seus descendentes. E aí as estratégias de dispersão da semente. Porque se o pessegueiro que nasce ali não pode nascer, ou que a semente que cai ali não pode nascer, ele é um fruto saboroso que será comido por algum animal e a semente será levada longe, para poder ter a chance de se reproduzir. Diga. Karen, isso, você acabou de falar que quando há escassez de recursos, os fungos se unem para dar mais alimento, energia para os mais fortes. Vocês viram ali, ele falou, né, que as que estão doentes acabam morrendo e seguem os nutrientes. Eu li em algum lugar que depois da bomba atômica lá no Hiroshima, algumas árvores brotaram depois. Isso. E foi por isso. O ginkgo biloba foi uma delas. Então, porque todos esses eventos que a gente enxerga, antes não tinha explicação. Porque como é que uma árvore, lá no meio daquela radiação, né? Como é que ela brotou de volta? Se tudo mais estava dizimado. Porque o fungo não morre, né? O fungo está mais baixo e ele acaba se desenvolvendo. Porque o fungo, nós vimos nas nossas aulas de botânica, né? Que é um dos organismos mais antigos. Né? Depois tinha os fungos, que não é planta e também não é bicho. É um reino à parte. Os fungos, que podem se reunir com as plantas e fazer as micorrizas, que a gente viu lá, que tem a brasileira, que descobriu que faz a fixação natural do nitrogênio. Então você não precisa adubar, porque se você tem a tal da micorriza, os fungos absorvem o nitrogênio e fornecem para plantas. Então é uma interação muito grande. E os fungos, em algum deles falam a idade que pode chegar aos fungos. Presta atenção que em algum momento vai aparecer essa informação e vai ser interessante. Então, são conhecimentos que lá no Linneu, Malemar, ele sabia separar as plantas porque tinha flor assim e flor assado. Né? E aí, dali para lá, quanta evolução a gente tem tendo, e muitas coisas a gente ainda não tinha explicação. E agora estão aparecendo todas essas outras explicações possíveis para essas situações que não, são inexplicáveis pelo conhecimento tradicional. Vamos lá, os deles são dois, mas são curtos. Então já fomos mais um passo para dentro das informações. Então ele foi mais científico na explicação. E esse último vídeo que eu vou passar para vocês por gentileza, ignorem como a moça fala, porque ela fala de um jeito bem esquisito. Mas a informação que ela traz, ela sintetiza tudo isso que a gente falou, fala de tudo isso que a gente falou, de um jeito muito bacana. Tá bom? E aí depois a gente conversa mais séculos de interação entre fungos e árvores. Então, lá naquele primeiro vídeo lá das árvores, qual é o ser humano, o ser vivo mais antigo sobre a Terra? 10.500 anos. Como é que ele está lá? Primeiro que ele é feio, né? Não dava para ver bem na imagem, mas é uma arvinha, né?
não tinha nenhum atrativo comercial importante, então ela foi preservada, porque ninguém quis ela. Mas ela não ficou 10.500 anos sozinha, por causa dessa rede toda, que pode andar por quilômetros quadrados por séculos. Então, quando ela comentou ali também sobre o pedaço de árvore que estava vivo, que é aquele do primeiro vídeo, lá do vídeo do Fantástico, que descobriu que aquela planta estava, aquele pedaço de tronco ainda estava, não estava fazendo galho, não estava fazendo folha, mas ainda estava verde. Se você vai na casca, ele está verde ainda. Então está vivo. Como é que ele está vivo? Não produz nada, não tem folha para fazer fotossíntese. Como é que continua vivo? Porque em volta é uma mudança. Vocês viram o que os fungos fazem quando falta nutriente? Mata os bichinhos. Solo, os colêmulos. Colêmulos é um nome muito interessante, que eu gosto do nome, porque eu lembro desde o tempo da faculdade, quando o professor falava dos colêmulos. São pequeninos besouros, não bem pequenininho mesmo, que transitam por dentro do solo. Então, não tem nitrogênio, não tem nutriente suficiente para a planta? Os fungos, que não são plantas e não são bichos, mas pensam, matam, emitem uma substância que mata os bichinhos para fornecer nutriente para a árvore que sustenta a rede de fungo. Isso é o tal da simbiose. A gente aprende lá no colégio, nas aulas de biologia, né? Que a simbiose tem recíproco, é uma troca. É uma troca que beneficia os dois trocantes. Né? Então, fungos e árvores fazem uma simbiose eterna e vivem de uma tal forma tão interligados que conseguem manter um tronco vivo, sem fazer fotossíntese nenhuma. E está lá, verdinho ainda, 300 ou 500 anos depois que foi cortado. Então tem muita coisa para a gente aprender, para ser estudada, para ser vista e para ser avaliada. E uma outra informação que ela comentou, porque a voz é meio devagar, mas é que a informação é importante, então eu tive que relevar. Florestas plantadas costumam ser mais individualistas. Então, vejam, vamos pensar junto. Numa floresta natural, qual é o ciclo? Lembra do carvalho? 50 mil bolotas, caem no chão, bichos comem, enterram, levam, vai, blá, blá, blá. Nasce uma. Nasce uma o quê? Semente. Certo? Então tem uma semente que interage com aquele meio todo e cria todo esse entrelaçamento. Numa floresta plantada, às vezes é por semente a muda. Às vezes não, às vezes é por estaca, né? E a semente, ela é colocada numa situação daqueles tubetes e leva lá para o campo, num lugar que não necessariamente é o melhor lugar para ela. Pinos aqui no Brasil. Qualquer pinos que nasça no seu local de origem vai ter um fungo que faz toda essa rede com ele. E ele vai bem. Quando ele vem para cá, ele é plantado num lugar que não tem aqui. Então, quando a gente fala de polinizador, não adianta plantar esse negócio, como é que chama? Maracujá? Não. Essa fruta vermelha que é a pitaça lá, pitaia. Não adianta plantar pitaia porque não tem polinizador, certo? Então, você tem que polinizar individualmente as flores para poder ter um fruto. Maracujá precisa dar mamangava, não adianta ser abelha, em alguns casos isso até funciona, mas o polinizador é a mamangava. Bom, as árvores, além dessa interação nesse sentido, tem também, com certeza, a outra interação que é lá embaixo com os fungos, que também são específicos do local onde eles estão. Mas eles não se acostumam depois? Mas se não tem o próprio, ele até pode se acostumar, mas nunca será aquela rede completa. Tá? Então é tipo a internet. Se o seu aparelho não conecta no 5G,
ele não tem a tecnologia do 5G, ele não vai conectar no 5G. Né? Você tem que ter o aparelho daquela tecnologia. Certo? Vai bem, mas... vai bem, mas mais ou menos. Por exemplo, iPhone conversa mais ou menos com o Android. Faz. Mas nós que estamos fazendo essa filmagem agora descobrimos que o Apple tem um sistema de gravação de imagem, que quando ele manda uma foto para um Android, o Android não abre a foto. Tem que passar por um outro processo para fazer uma configuração para o Android conseguir ler. Porque são sistemas diferentes, criados de formas diferentes. Então, quem já teve computador Macintosh, antigo isso, né? Mais horas. Então, quem tinha o Mac tinha um repertório de programas que, se fosse usar no que usa o Windows hoje, não conversa. Você não conseguia passar um arquivo do Mac para o Windows, porque são sistemas diferentes, foram criados de formas diferentes. Né? Mesma coisa lá na floresta. Você traz uma planta que é de outro lugar, de outro habitat, de outro bioma, naquele bioma tem aquilo, com aquela rede de fungos, com aquele ambiente todo. Você traz para cá, às vezes não funciona. Então, eu acho que de repente, olha o Pinos da minha chácara, e tão lindo. Eu fui nos Estados Unidos agora, incríveis os pinos lá. Pois é, mas só que veja bem, o pino, quando você vai lá no Hemisfério Norte, é uma madeira dura. Para fazer casa, não é? Sim. Não se usa madeira de pinos para fazer casa, né? É uma madeira dura. Certo? Por que ela é uma madeira dura? Lembram dos anéis? Durante o período de crescimento, que é verão, ele faz uma camada grande. No inverno, enrijece. E que nós não temos. Aqui no nosso sistema de crescimento, ele cresce o ano inteiro. Ele faz os galhos caem, faz os novos. Então a madeira ele não é densa, porque ele cresce muito rápido. É uma madeira leve. Então pinos para nós aqui é madeira tranqueira, né? Agora o cupim pega e não sei o que, tem resina, mas você vai para o local de origem, é uma madeira dura. Então ele até vai, reagir, vai se estabelecer, vai ficar bonito e vai vicejar, vai botar semente onde ele puder. Por quê? Tentando se adaptar. Porque a função da planta é o quê? Nascer, crescer, se multiplicar para deixar descendentes. Ela está num lugar inóspito, que não tem esta rede protetora. O que ela faz? Bota muita semente para nascer bastante e tem para ver que nasça. E algumas condições são bem mais favoráveis do que no local de origem, mas a interação total nunca será a mesma. Então o que acontece? A gente faz uma floresta plantada de pinos, corta com 8 anos, depois corta com 15 anos, vai fazendo desbastes, né? Para ir dando lugar. Desbasta o tronco, e daí desbasta a área, e aí com 30 anos faz o corte inteiro da floresta. E aí eu pergunto para vocês, quem já foi para Santa Catarina? Pela distrata. Todo mundo acha que já foi para Santa Catarina. Tem um lugar na serra que você olha assim e tem um morro pelado aqui, que antigamente tinha um reflorestamento de pinos. Não, sei lá, 5 ou 6 anos foi cortado isso aí. Vocês podem olhar e ainda não tem nada. Porque o pinos deixa o solo ácido e não nasce mais nada, não sei o quê. Sim, mas já faz 5 ou 6 anos. Cadê as árvores? Não estão lá. Por quê? Porque foi um terreno que foi limpo daquilo que já existia. E aí foi introduzido isso, então agora nem tem aquilo que tinha e não tem o que deveria vir.
porque não se adaptou. Então, a recuperação com certeza será bem mais lenta. E quando você for plantar neste lugar as árvores que são do lugar, elas vão ter que suar a camisa para poder restabelecer de volta toda aquela conexão. Aí está um mato bonito que eu tenho. Entendeu? Não foi plantado nada, só foi cortado. Cortou, voltou tudo. Porque Por quê? todos estavam sem. Porque estava tudo lá. Quando eu fui visitar o Guilherme, e nós fizemos a palestra de rododendros, então eu fui lá visitar o tal do Jardim Botânico lá, que tem uma enorme coleção de rododendros. Quando eu estava passeando por ali, a senhora que estava me acompanhando falou assim, pois é, agora com os novos estudos, não sei o quê, tinha uma árvore, assim, um troncão caído. Ah, não, pois é, porque agora é assim. Quando cai uma árvore aqui, ninguém tira, porque ela é um berçário. Por que ela é um berçário? Porque ela vai cair, vai alimentar a tal da rede com os seus nutrientes, que ela é uma boa árvore, e ela vai alimentar o resto, e vai se decompondo, vai outros fungos e outros bichinhos e outras plantinhas vão ficar por cima. Então ela é um berçário. Então se você no seu mato corta, você faz um berçário. Se você corta e deixa, Cortar, né? Pois é, corta e deixa, tudo aquilo que cai vai fornecer nutrientes para as demais. Agora, você corta, passa o correntão e tira tudo, limpa, não sobra o berçário. Então você vai ter que pôr uma coisa lá para voltar. Aí você põe uma coisa que não é dali. Então, por mais que ela tenha algum fungo que vai interagir com ela, é outro que não era aquele. E aquele que estava lá, eu não gosto desse raiz. Essa açúcar não está doce como eu gosto. Eu quero outro açúcar. E aí não faz essa interação. Então, em florestas plantadas, pode acontecer de não ocorrer toda essa interação. O que será que acontece com os fungos? Será que eles vão migrando para outro lugar? Eu diria que talvez vai secando esse núcleo e eles vão caminhando adiante. Eles vão para outro lugar, muito provavelmente. Eles devem ir adiante. Esse morro do lado que você está falando, eu lembro quando a gente era criança, a gente chamava o morro pelado. Era o morro pelado, não tinha nada. Aí eles plantaram pinos. Porque é na descida da serra. É. Deve ser bem pedregoso. Deve ser solo raso. Pois é, mas não tinha nada, mas agora não tem mais nada mesmo. E plantaram pinos. Plantaram pinos, tudo bem. 30 anos pelo menos. Tiraram e não volta. E não volta nada. Por quê? Porque provavelmente é uma área de Ponta Grossa. O que a gente tem em Ponta Grossa? Solos? Assim, porque o afloramento de pedras é muito alto, não decompôs ainda para fazer solo. Não teve ação do tempo, dos micro-organismos e da água e da vegetação para transformar em solo. Só que se aquilo estava num processo de indo para, porque se desce um pouquinho mais, a vegetação é maravilhosa. Então ali, no topo do morro, tal, ainda não se desenvolveu, não tinha. Pôs o pinus, que muito possivelmente não deve ter sido o melhor pinus que eles puderam cortar. Mas enfim, ele cresce, fica no diâmetro e eles cortam. Acabou. Dá 30 anos, deu diâmetro e eles cortam agora. E não se estabeleceu coisa alguma. Se deixasse sem o pinus, talvez hoje houvesse mais do que havia antes. Porque aquele é morro era pelado. E volta as terras cheias de vários. Por quê? Aquele morro era pelado. E por Só quê? aquele. Porque então é afloramento rochoso que não teve, não conseguiu desenvolver solo. Entende? Está lá em cima, escorre tudo. Então tudo escorre. Vai temperizando, vai quebrando, e escorre. Então aqui embaixo, beleza. Aí o que acontece? Aqui embaixo começa a fazer árvore, e vegetação, e arbustos, e gramíneas, né? Segura. Aí começa a escorrer, aquilo para. Aí vem mais um pouquinho. Aí começa a escorrer, aquilo para. Porque tem vegetação que vai segurando. Os fungos,
começam a criar uma rede de sustentação. Em algum momento de algum dos filmes, eles falaram que em qualquer lugar do planeta tem árvore, com algumas raras exceções, mas inclusive em locais de solos pequenos, quase sobre a terra. Isso é uma coisa que eu vi lá no Canadá. A gente andando nas estradas, aquelas coníferas enormes, e eu olhava e dizia assim, gente, mas não tem solo aqui. É no rachado da pedra. Você viu? Ele está lá. Onde é que ele pôs a raiz dele? Certo? Logo para baixo, em algum ponto baixa. Mas é o quê? Naquela rachadura, começa a acumular material e sustenta uma árvore. E ela não. Quer dizer, ela cai de vez em quando, cai uma ou outra. Mas no geral, você olha a floresta está lá. Eu acho que nessa Linda. área não foi dado o tempo necessário. Não teve o tempo suficiente. Aí botaram pinos, que já não tinha nada a ver, botaram pinos. Entendeu? E o pinus, o que acontece? Ele anda rápido porque da natureza dele ele andaria devagar por causa do frio. Aqui tem calor, deixa foi-se embora. E aí, sejou. Mas, considerando o que a gente conhece de pinos, que você faz assim, quando você faz assim já tem um monte, cadê os pinos que sobraram lá? Não tem. Então, o que eu acho assim, que me chama sempre a atenção é isso. Gente, você olhou de costas, voltou, tem muda. E lá naquele raio, naquele lugar, você olha e entra ano, sai ano e não tem nada. Então, não é o lugar do pinos, não tem o solo, não tem coisa nenhuma, então não vem nada, mas nem o pinos vem. Diga. No exercício essa semana foi abordado, tá? A floresta que é plantada. Se não tiver o animal que é daquela região, aquela floresta ela não Não desenvolve. viceja, não viceja. Então ela tem que ter, além do fungo, Tem que ter. além da terra, além de tudo isso, ela tem que ter Os a parte bichinhos. dos bichos, dos animais que são daquela região. Para poder desenvolver. Por quê? Porque são os polinizadores. O vírus ele acaba com os animais da Ele região. não acaba com os Acaba animais. não, Não. ele espanta. É que assim, o que acontece com o pinus? O pinus é uma planta originária da Europa, das tundras e das taigas. Qual é o bicho que mora lá? Qual é a aranha que tem ali? Qual é o mosquitinho que está naquele lugar? Qual é o fungo daquele solo que alimenta aquele pinus, que quando não tem comida ele mata o colêmulo daquele lugar, né? Então a interação toda é muito maior do que aquela que a gente vê. Então aí a gente chega aqui, ai, floresta de pinus não tem bicho nenhum, porque ela é estéril. Não é que ela é estéril, é que o sistema dela não tem nenhum bicho que veio com ela. Quando muito vem a praga, né? No geral, quando vem junto a praga. Agora, o pica-pau, o lagarto, o sei lá o que, o gato do mato que mora lá, não veio junto. E aí, os bichos que moram aqui não gostam da resina do pinus. Vão fazer o que no meio de uma floresta de pinus? Eles não comem a resina de pinus. Nem o fungo come aquele açúcar que o pinus produz, nem os bichos em volta polinizam, não acontece nada. Você vê como fica o chão também? Fica cheio. Por que fica cheio? O que acontece com essas ciclos? Pois é. Se um tronco que cai é um berçário? Para eles não. Não, tudo aquilo que cai faz com que o solo seja o solo que o pinus gosta. Porque se você for olhar, então, na região natural dele, são solos mais ácidos. Só que Solos mais ácidos. Porque, a ciclo de pinus acidifica o solo. Sim, é o que ele gosta. É o que ele vai É a fazer. natureza dele. No videozinho das árvores. E que glamour, que grandeza cair no inverno
para ceder os nutrientes para o florescimento da primavera. Não é assim que ele fala? Uma coisa parecida com isso? Quanta glória, e quando cai no inverno e depois da primavera volta tudo como flor. O Pinus faz a mesma coisa. Sinto muito, energia, eu preciso disso aqui para sobreviver. É isso que eu como, é isso que eu gosto. Então, a hora que ele derruba a folha dele, ele cria um ambiente que ele gosta. Se assim não fosse, no seu local de origem, não existiriam lindas florestas de pinos. Né? Porque, como é a Amazônia. A Amazônia tem solo? Não, assim. É super arenoso. É um solo pobre e arenoso. Do que a floresta vive? Dela. Da matéria orgânica. Ela vive dela. Então, se você for entrar na floresta amazônica, nossa, quanta serrapilheira, quanta folha caída. Ui, que horror, não tem nada disso. Tem essas folhas caídas, que nem essas ciclos do Pinus. Porque na floresta de Pinus é igual à floresta amazônica, só que é cheio de acículo de Pinus. Que não deixa produzir nada. Produz. Se você for andar no meio, você já encontra algum Só fungo. se for menos. Fundo. Produz algum fungo. Mas não aquele. Quando vocês vão viajar nesses lugares, você sempre tira foto de fungo. Mas acho que não aquele que é necessário para a simbiose, né? Porque lá no lugar dele, o fungo vai decompor aquelas acículas e vai ter vida. Como tem. Mas a tia Carol. No caso do eucalipto, Mas é a mesma também coisa. é uma coisa. Mesma Então, coisa. veja. Só que a gente vê que é uma árvore mais frondosa, que tem outras. Mas Mas é meu pai, quando casou, foi morar em Brasília. E daí ele com os vizinhos resolveram plantar eucaliptos para vegetar o local. Então ele contava assim, a minha mãe contava que ele contava assim. Então eles foram, plantaram lá os eucaliptos e regaram os eucaliptos e vieram as folhinhas dos eucaliptos e vieram as formigas e cortaram todos os eucaliptos. E não sobrou nenhum eucalipto. Zero eucalipto. Porque não estava adaptado. No meio de Brasília, gente acabada de construir, 62 no Carnaval. Aquela terra, aquele cerradão, vai plantar eucalipto no cerradão, entendeu? Então, estudou a porque não quiri. Quem ouviu falar do tal do quiri? Plantaram para Meu pai plantou quiri e morrer, disse que ia ficar rico. Rico, muito rico ele ia ficar com quiri. Porque era uma panaceia, resolvia Mas o que tem aqui? Quiri é uma árvore do Japão que você extrai a casa, não sei o que é, e faz. Lembra que tinha umas épocas, uns cartões de visita, que eram umas lâminas, era assim, uma lâmina de madeira linda, era feito de quiri. Plantaram aqui indo para a praia também. Não é, mas Campina Grande, não vai também. não deu nada. Deu nada, secou. Nada. Escuta, o meu Não é um pai. lugar. Não é um lugar. O meu pai podia dar mão com o seu pai. O pai lá na chácara, ele viu que as oliveiras dão em montanhas e pré-solo assim, meio pobre a terra. O que ele fez? Pegou o trator, fez bastante, plantou, as formigas levaram tudo. Porque a gente faz para melhorar e piora. E a gente piora o que tá bom. Quando eu tinha chácara, Esse é o a gente problema. tentou plantar caqui. A formiga plantou. Pois é. Por que a formiga corta? Uma coisa que é. Porque a formiga é um ser divino. E nem devia falar mal da formiga. A formiga. Delas, ó. A formiga é o seguinte: eu estou aqui, mas eu não devo estar aqui. O que a formiga faz? Me tira daqui. Mas ela tira tudo que Não, senhora. Tira a roseira, daí ela tira a couve, daí ela tira tudo que está no cantinho novo, mas ela não tira os Não tira o quê? pinheiros. Tira? Por que ela tirou a roseira? a gente gosta muito. Porque ela não é daqui, amiga. Você gosta muito, 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 muito. Faça com que o lugar que ela está seja exatamente a réplica do lugar onde ela gostaria de estar.
A formiga não vai lá tirar ela. Porque ela fala, ok, o que que da onde vem a roseira? Qual é o solo típico no lugar de onde surgiu a roseira? Qual é o clima desse lugar? Qual é o polinizador da roseira? Tudo sobre a roseira você tem que saber. Tudo. A genealogia inteira, quais são os condes, os viscondes, os barões da sua ascendência. E aí você faz aquilo ali bem do jeitinho como ela gosta. Aduba, põe o sol naquela condição que ela gosta, a formiga não vai comer. Ah, eu não sei banheiro, cara. Eu não foi aqui para ver. Bem no lugar onde tinha o outro. Ah, ó, lá. E o que aconteceu com o outro? O outro problema velho, que tinha mais de 50. E quantas vezes você adubou, você cuidou, você fez, você arrumou? O outro? É. Ah, pois é. Viu? Ele morreu de velho, e aí você arrancou ele fora e levou embora. E ele nem ficou adversário pro novo. Cresce sozinha. Então o assunto é mais a gente começa a ouvir essas conversas, começa a perceber, pô, como é que a louca da mulher foi inventar de achar que, putz, eu vou botar um carbono radioativo aqui para ver o que acontece. Então onde que ela tirou uma ideia dessa e a conclusão que ela conseguiu chegar, como é que ela chegou? Porque ela parou e olhou. Prestou atenção. Pô, mas veja, essa plantinha aqui, ó, quando é nessa época ela perde as folhas, mas ela tá linda. E essa outra aqui, quando não sei o que, também tá, mas putz, todo lugar que eu olho, e ela chegou a essa conclusão, porque todos os lugares que ela olhava, tinha a tal da bétula com a beto. E tinha uma e tinha outra, tinha uma e tinha outra, e as florestas são formadas dessas duas plantas juntas. Por que será que tem essas duas, mas não tem uma nogueira negra no meio? Vou ver o que acontece com essas duas. Alguma coisa acontece. Então é uma questão da gente começar a observar mais. E aí, com o aprofundamento da tecnologia, que a gente consegue fazer coisas que antes não se faziam, a gente consegue descobrir coisas que antes eram imaginadas. Porque se você for pegar os povos ancestrais, originários, ou como queira chamar, eles tinham uma veneração por entidades que a gente diz que isso é coisa de maluco, mas que eles percebiam. Um lobo rural qualquer, que eu assisti uma vez, entrevistando o tal do índio que estava andando no meio do mar, como é que você faz para pegar os remédios que você usa? A gente vai andando. E daí, de repente, a gente escuta, as plantas falam com a gente. As plantas falam, e daí a gente sabe que é aquela que a gente tem que ver. Por que ele escuta? Porque está conectado. Então, quando ele está andando, os fungos estão lá pululando lá embaixo, as árvores estão exalando coisas. Então, a hora que ele passa, ela falou comigo, buzinou no meu ouvido aqui, pelo cheiro que ela exalou, ou a aparência que ela teve. Se você tem olhos para ver, você enxerga, ouvidos para ouvir, você escuta. Mas você tem que estar conectado. Aí você pega uma floresta plantada e você anda lá no meio, é pinos e não tem nada. É muda. Ela é muda, ela é surda, cega e muda. E tá lá eu digo, ai, o que eu estou fazendo? Eu quero voltar para minha casa. Algo nesse sentido. Daquele paisagista, esqueci o nome dele agora, vários de nós já fez curso, participou de palestra dele, que ele fala assim, quando ele vai fazer um projeto e tal, o pessoal fala, mas eu quero tal planta, que é isso que ele... Aí ele fala assim, olhe ao redor, veja o que tem ao redor, tá? Você tem que olhar o que vai bem ali, o que tem aqui, é aquilo que vai aqui. Se você quer tal coisa que não tem, ela não te quer. Ela não quer, ela não vai. Ela não te quer. Lá em casa não tem jardim. Lá em casa não tem jardim. Lá em
em casa eu não tenho jardim na chácara. Eu tenho uma chácara monstruosa para o meu tamanho, mas eu não tenho jardim. Porque já plantei inúmeras vezes jardim e já se acabou. Então eu só deixo as plantas que vão por si. Mas você Ela contou, gosta. É o Raul Kahneman. mas você Não adianta contou você querer, ela não que quer. o teu jardim tem que conviver bem Com as minhas vacas. com as tuas vacas. E se ela, a prioridade é as vacas, não é? Mas Por que na Colômbia das rosas desse tamanho? Porque ela está no lugar dela. Mas elas são da Colômbia, as rosas? Não são? Acho que lá eles adaptaram alguma coisa. O clima ficou bom, o sol foi igual, sabe o que sabe? é? E É que assim, Calafate também o tem que é importante? Esses dias foi no jornal que descobriram que agora no Brasil nós temos uma região árida, uma pequena faixa da Caatinga, que é semiárida. Lembram dos biomas? Caatinga, região semiárida do Brasil. No Brasil não existe região árida, desértica? Existe. Agora já existe. Tem uma pequena faixa que está se desertificando no sul, no norte da Bahia, qualquer coisa assim, entrando na Caatinga. Cerrado Caatinga está aparecendo essa região que é um árido, região árida. Se você pegar uma tamareira, ok? Trouxer junto com a tamareira o seu polinizador e plantar nesta região árida brasileira, talvez você consiga produzir tâmaras. Talvez? Talvez. Né? Por quê? Porque você começou a criar um ambiente muito semelhante. Muito semelhante, embora sejam locais geográficos diferentes. Qual é o melhor café do Seja o mundo? mesmo paralelo. Qual é o melhor café do mundo? Café clássico. Depois da classe. Depois do classe. Mas, assim, falando de café comercial, qual é o melhor café? Da Colômbia. Por que o café da Colômbia é bom? Atitude. Porque eles produzem e colhem o ano todo, pelas condições climáticas, e eles só colhem grão maduro. Mas faz colheita manual porque é plantado no morro. A região de origem do café é o quê? Etiópia, no morro, numa condição de clima parecido da Colômbia. Obviamente que se você planta no morro, naquelas condições muito semelhantes ao habitat natural, a probabilidade é que ela vai vicejar muito bem. Com certeza. Né? Por isso, não adianta plantar roseiras maravilhosas no Recife. apesar de que no Nordeste Vai, mas não é o melhor lugar. É mais menor, mais pro sul. Não é assim? no Ceará tem uma grande plantação de roseiras, mas que tem um microclima de altitude. Porque que vai lá muito bem. na Paraíba tem um lugar que se chama Areia, que dá geada. Na Paraíba. Imagina. Então tem que achar os Geada. nichos. Né? Por que que tem geada? Porque é altitude. Entendeu? Então, você não precisa estar no lugar, mas o seu lugar tem que ser igual. Aí, eu acho que o mal é você acabar com tudo para plantar uma outra. E daí nós Porque é vamos só falar- isso que conta. Vamos É, falar o pessoal então faz isso, rapidamente faz sobre muito. um comentário que foi feito num dos videozinhos. Talvez com esses novos conhecimentos a gente possa melhorar as condições da agricultura. Como fazemos comida. Se a gente entende essas interrelações, a gente talvez melhore um pouco a nossa forma de produzir comida. Os plantadores de soja acabam com tudo. Sim, não, e aí o que acontece? A soja, planta soja, Roundup, acaba com tudo os matinhos, junto tudo que está lá embaixo, tá? Fica veneninho ali. A soja, por si só, é uma planta leguminosa que não deixa restos de cultura, certo? Se você quer fazer plantio direto de soja, não adianta você plantar soja para acumular palha, você tem que plantar milho para fazer palha, plantar capim para fazer palha, para poder plantar o soja. Porque feijão, todo mundo já viu uma plantação de feijão, já plantou um feijão que seja,
Você tira a vagem, não sobra nada. Você faz um pozinho. Se você pega gramíneas e capins em geral, você corta aquilo e aquilo fica uma maçaroca. Eles plantam aveia, né? Exatamente, para poder fazer a cama, para poder fazer palha, porque a soja não vai. Então você planta a soja num terreno bem arado, que foi exposto ao sol, matou todos os fungos, porque secou, né? E aí passa o veneno, e daí planta uma semente que é tratada, e aí qualquer outro bicho que vem em cima você liquida para poder colher o grão. Por quê? Porque no lugar que a gente planta hoje a soja não é o local de origem da soja, certo? A extensão que a gente planta soja, lógico que vai dar praga. Óbvio que vai dar praga, porque se tem uma grande... Se tem muita gente junta aqui na sala fechada, o Covid viceja. Não é isso? Mesma coisa. Está todo mundo junto amontoado. Mas tem os drones agora que faz. Agora está tudo tecnológico. Né? Então, você tem que criar uma condição melhor. Aí, qual é a condição melhor que hoje em dia as pessoas estão para a tal da agrofloresta? Né? Que usa um sistema, que nós já vamos ver a fotografia ali, que faz com que tudo isso que a gente falou acabe se criando. Por quê? Numa agrofloresta você tem diversidade de plantas. Por quê? Quando você vai fazer um lote, uma agrofloresta, então você está lá no topo do morro pelado, e você vai fazer uma agrofloresta. Então, como é que se trabalha numa agrofloresta? As pessoas têm que ganhar dinheiro, né? Porque elas vivem disso. Então, elas vão e plantam culturas anuais. Planta milho, planta capim, planta coisas de colheita rápida, hortaliças, planta. Mas faz canteiros de plantio e linhas de árvores. Mas daí vai sombra para poder não crescer. Calma. As linhas de árvores. Essas linhas de árvores, inicialmente, eles plantam bastante eucalipto. Porque vai ser podado. Você não vai esperar ele atingir 30 metros. Quando ele está com 3 ou 4 metros, você derruba ele. Joga a madeira toda no chão para fazer o quê? Berçários, é isso? Não é isso que a gente acabou de sentir? Então, eu faço a poda das árvores, derrubo aquilo tudo no mesmo, então tudo que ela... Durante a vida dela, derruba tudo de volta ali. E começa a liberar, porque cria o ecossistema. Usa-se o eucalipto bastante. Mas, já foi em curso de agrofloresta que a gente começou a discutir exatamente isso. Por que eucalipto, por exemplo, aqui para nós? Por que para nós não é outra coisa? E resina também, né? Também, tudo isso. Mas enfim, fui fazer um curso de agrofloresta em Brasília. Essas linhas de ar, ele planta os eucaliptos, mas ele faz uma segunda linha que ele só coloca a tal da muvuca de semente. Então ele mistura sementes de espécies locais e espécies que possam ter interesse econômico. E semeia isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma floresta plantada natural. Fazendo isso, né? Porque eu vou ter bastante espécies locais, nativas, que vão interagir com tudo aquilo lá que a gente falou até agora e vai ensejar uma bela floresta. Ah, vai fazer sombra? Vai. Aquele canteiro do meio, 2 anos você usa. Depois ele vira floresta. Agrofloresta. Só que tem um detalhe. Não adianta querer fazer agrofloresta em Ponta Grossa, porque a gente vai contra a natureza. Porque na Ponta Grossa não tem floresta nativa. Campo, né? É campo. Adianta querer fazer uma floresta maravilhosa em Ponta Grossa? Então, o que acontece? As pessoas ficam loucas. Vamos reflorestar para não chover mais no Rio Grande do Sul. A chuva do Rio Grande do Sul é uma das consequências de desmatamentos na Amazônia. Sim, junto com o fato do El Niño, junto com o fato de agora está vindo a Laninha, junto com as condições globais todas,
Uma das causas é desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque todas as águas que saem do Atlântico, evaporam, passam por cima da Amazônia e se carregam com a água da Amazônia, sofrem com os ventos predominantes locais, vão caminhando, o tal dos rios voadores, esbarram na cordilheira e fazem a volta e descem aqui para nós, sudeste. Só que se não diminuir a vegetação, o vento sopra um pouquinho diferente. E aí, em vez de vir aqui, Paraná, São Paulo, no quadrilátero maravilhoso, ele desceu mais. Daí tem lá o frio entrando, natural, essa massa cheia d'água vindo, e daí aqui no meio, no centro-oeste, o calor está maior, por causa do efeito da laninha, aqui está muito seco, aí faz um calorão aqui, e essa umidade não consegue passar. E ela choveu toda ela no Rio Grande do Sul. Uma catástrofe inacreditável. Junto com tudo isso, todas as calhas de rios que foram assoreados. Então, o rio corria aqui, dessa profundidade, certo? Cabia esse volume d'água, né? Agora ele está dessa profundidade, o que ele vai fazer? Ele vai caminhar aqui. Não tem 2/4 não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, certo? Se eu enchi de terra, eu tampei o buraco, ele vai espalhar para outros lugares. Eu vi uma foto Do 1948, isso, que é a mesma, exatamente a mesma enchente. Pois é, é fake news ou não? Será? Eu não sei. Não sei, eu também não sei. Eu também vi esta foto. Mas é um evento que aconteceu em 1941. Enchente no Rio Grande do Sul já era o segundo ano seguinte. Porque ano passado também teve. Mas não tão forte. Certo? Não foi tão, mas foi também. Foi também enchente. Mas viu que estão deixando tirar mais árvores da floresta amazônica? Gente, de tudo isso que a gente está aprendendo aqui agora é isso. Nós temos que aprender com a dona Suzane que nós temos que aprender a comunicar melhor o que sabemos. Certo? A comunidade científica precisa ensinar melhor. E nós, leigos, quando aprendemos, temos que aprender a comunicar melhor. Então não adianta você querer dizer que agora nós vamos ficar todas nós abraçadas em volta da árvore, sei lá qual, porque não pode cortar, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Vão continuar desmatando a Amazônia? Vão continuar até que não tenha mais, como não tem na Europa, como não tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 4 mil árvores para construir um navio. De repente, na Inglaterra não tinha mais, eles foram para Estados Unidos. De repente, Estados Unidos não tem mais árvore aqui. Acabou-se a brincadeira. Eles estão fazendo isso há mais tempo do que nós. Nós ainda estamos, apesar de saber o fato, a gente ainda está aprendendo. E quer expandir fronteira agrícola. Com esses novos conhecimentos, não precisa expandir fronteira agrícola. Recupera e produz melhor. E o Brasil, no mundo, ainda é um país que produz com alta produtividade em pequenas áreas, por tecnologias que a gente descobriu. A da Doberheimer, que fala de fixação biológica do nitrogênio, brasileira, ela que descobriu a questão das micorrizas. Você trata uma semente que vai já vir com aquele fungo que vai se estabelecer no lugar e vai produzir, não precisa limpar com nitrogênio. Não, do nitrogênio não precisa fazer ureia. Se eu não preciso fazer ureia, não preciso extrair petróleo e gastar energia para transformar em ureia. É uma cadeia. Então, todo mundo tem que colaborar. Enquanto todo mundo não sabe, quem sabe faz da melhor maneira possível. Ah, tudo vai virar agrofloresta? Não! Isso é uma das opções possíveis. A outra opção, inocular sementes de soja com fungo ideal. E fazer no plantio direto.
e criar um ambiente tal que talvez não precisemos tantos herbicidas e tantos inseticidas. Mas, Karen, já não é o plantio direto? Não. As grandes plantações? Plantio direto é invenção brasileira, é coisa nossa, já melhorou muito, já melhorou, mas ainda usa muito defensivo. Isso. Mas os Né? outros estão já Entendeu? melhorando bastante. Já melhorou. E aí, outro detalhe é isso, a gente é o patinho feio do mundo. Não! A nossa tecnologia agrícola é boa, é eficaz, é Mas o solo eficiente. do ruim nosso. É um solo velho. Nosso lá. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma placa tectônica antiga, por isso não temos vulcões, porque já se extinguiram. E o nosso solo é muito intemperizado, porque estamos numa região basicamente tropical, com muitas chuvas que intemperizam muito e lavam muitos solos. Mas isso não quer dizer que o solo é ruim, ele é pobre, mas não é ruim. Agora, se ele fosse ruim, a gente morava no deserto, nós estamos no Saara? Não! Nenhum lugar do Brasil é o Saara. Por quê? Ruim, fraco, capenga, sem nutriente, o que quer que seja. Meu Deus! A exuberância é inacreditável, do sul ao norte, do leste ao oeste do Brasil. Ai, mas lá no Brasília é muito seco. Sim, pega fogo e depois volta todo mundo. Todo mundo que tem que voltar que está adaptado ali. Como nos campos de Ponta Grossa, não adianta. Aí planta pinos, Ponta Grossa, né? Mas não é lugar de floresta, é lugar de campo. Então, o que nós vamos dizer? Pasto. Não põe a floresta, põe a pasto. Ai, mas venta muito. Tudo bem, faz quebra-vento. Mas acha então as plantas que são locais. Porque também vai ter capão de mato mesmo no campo. A gente tem que adaptar as coisas para as suas realidades. Né? Então, uma das possibilidades, por exemplo, seria o uso da agrofloresta, pensando nesse sistema todo que se forma no solo e por cima do solo. Essa é uma opção, porque nos lugares onde a floresta foi retirada, põe ela de volta. Faço esse canteiro, passo para aquele, passo para o outro. Desse aqui eu plantei madeira, virou floresta. Eu vou limpar essa floresta. Eu vou tirar seletivamente a madeira que me interessa. Eu vou viver da madeira. Eu vou viver do cacau que está plantado lá no meio, porque o cacau é uma planta de subbosque. Ela gosta da sombra da floresta. Então eu posso plantar na minha agrofloresta cacau se eu estou no lugar adequado. Então, é ver o ambiente, o que eu posso. O índio vive do quê? Da floresta. Do que a floresta fornece para ele. Em pequeninas áreas de clareira, que geralmente são formadas porque caiu uma árvore daquelas, que é um berçário, faz-se a clareira, planta e a floresta volta. Ele vai embora, vai para outro canto. Assim produz o índio. Nativo, natural, verdadeiro. Hoje em dia. Agora o índio não está é. com o celular na mão. Hoje em dia é diferente, tudo bem. E eles têm esse direito como qualquer um de nós. Eles também têm esse direito de evoluir junto. Mas os povos que estão isolados, que assim preferem permanecer, vivem desta maneira. Faz clareira, produz, floresta fecha, eu faço outra clareira. Dou 10 anos para esse pedaço aqui, a floresta volta. E pronto, eu volto de novo. Então eu faço, por isso que eu preciso de uma área grande, porque eu caminho. Eles fazem a floresta. Isso aqui é uma sofisticação das nossas necessidades. E no jardim. Todo mundo agora já foi no jardim da região. Certo? Qual é o trabalho que o Teco tem no jardim da região? Trocar as anuais. Basicamente, manutenção. Trocar as anuais e deixar bonito. Não é isso que ele faz? Por quê? É um jardim inteligente, né? Por quê? Tem árvores, arbustos, formações, tem todos os estratos. Tá? Está ali há muitos anos, já se conformou daquela forma. Então, no jardim, ó, diversidade,
aliada ao tempo e ao cuidado, vai trazer para nós estabilidade de uma floresta. Então isso aqui é uma réplica de uma floresta. Vocês lembram quando caíram os cedros na Regina? Que caiu um e ela tirou, e depois ela contou que ela teve que tirar todos os outros? Que eles começaram a cair por conta? Quem não sabe dessa história está sabendo agora. O que foi que o cara falou? Nós moramos aqui há centenas de anos juntos. Se eu caio, eu vou cair junto. É assim que é. Então, E a gente não sabia disso na hora. nem ela sabia. Nem ela sabia. Então, Você sabia. de tudo isso que a gente conversou, falou, viu milhares de filminhos, lembrem do Jardim da Regina. Eu lembro na minha floresta. Tudo bem, você tem a sua. Quem não tem a sua floresta, lembra do Jardim Floresta da Regina. Que vocês vão ver todas essas informações que a gente falou até agora. Tá tudo lá. Pra gente Na minha, igual enxergar. Tá bom? Tá bom. Tenho dito.